Durante séculos, acreditou-se que a floresta amazônica era apenas um vazio verde, habitado por tribos nômades e intocado pela civilização. Mas e se essa ideia estiver errada? E se sob as raízes e as folhas houver vestígios de uma civilização tão antiga quanto os egípcios e tão avançada quanto os maias? Hoje, no Arquivum Codex, vamos explorar o mistério das civilizações perdidas da Amazônia, culturas enterradas pela selva, esquecidas pela história e talvez apagadas intencionalmente. Narrativa dominante durante muito tempo era clara. A Amazônia nunca abrigou grandes civilizações. Era biologicamente rica, mas culturalmente vazia. As populações indígenas seriam pequenas, isoladas e sem estruturas complexas. Essa crença, defendida por exploradores europeus e até cientistas até o século XX, justificou a devastação, a colonização e o esquecimento. Mas uma corrente alternativa, de pesquisadores, arqueólogos ousados, indígenas e exploradores, conta outra história. Uma história de cidades inteiras desaparecidas, de caminhos de pedra cobertos por raízes, de geoglifos, pirâmides e fortalezas enterradas sob a selva mais densa do mundo. Em 1542, o explorador espanhol Francisco de Orellana cruzou o rio Amazonas. Ele registrou algo surpreendente: aldeias grandes, cidades fortificadas, estradas bem construídas e campos agrícolas ordenados, relatos de templos, torres, embarcações e povoações numerosas. Mas quando outros exploradores retornaram décadas depois, nada restava. A selva havia engolido tudo. A história de Orellana foi taxada de delírio, exagero ou mentira. Mas, e se ele estava certo? Nos anos 2000, satélites começaram a revelar o invisível. Sob as copas das árvores e os campos desmatados, começaram a surgir linhas geométricas perfeitas, geoglifos, desenhos gigantes no chão, com formas quadradas, circulares e triangulares, alinhados com precisão milimétrica. Arqueólogos começaram a escavar e descobriram que essas marcas tinham milhares de anos. Canais de irrigação, plataformas cerimoniais, caminhos de pedra e até indícios de urbanização organizada. A Amazônia já foi civilizada. E esqueceram de nos contar. Entre os maiores mistérios da Amazônia está um solo criado pelo ser humano, terra preta de índio. Um tipo de solo altamente fértil, encontrado em grandes extensões da floresta, que não ocorre naturalmente. Esse solo é uma mistura de carvão vegetal, fragmentos de cerâmica, restos orgânicos e ossos. Produzido com intenção em larga escala e com técnica avançada de enriquecimento da terra. Só uma sociedade altamente organizada seria capaz de criar isso em tamanha quantidade. Estudos mostram que a Terra Preta pode ter sido feita há mais de 2000 anos, cobrindo áreas maiores que alguns países europeus. Quem foram essas pessoas? Como sabiam tanto de agronomia, biotecnologia e sustentabilidade? Na década de 2010, um novo salto aconteceu. O uso da tecnologia LIDAR, radar aéreo de penetração no solo, revelou estruturas escondidas sob a densa vegetação. Na região da Bolívia e do Acre, cidades inteiras vieram à tona. Pirâmides escalonadas, canais artificiais, muros defensivos, redes de estradas. Um padrão claro de planejamento urbano, com zonas cerimoniais, zonas agrícolas e habitação. Um estudo de 2022 revelou ao mundo a descoberta da civilização Kassarabi, com centros urbanos conectados por 600 quilômetros de canais e vias. Essas cidades floresceram entre os séculos IV e XIV, antes mesmo dos Incas dominarem a região. Tudo isso em plena Amazônia, e quase ninguém ficou sabendo. Mas essas cidades não aparecem só nos radares, elas estão também nas lendas. Os Incas falavam de Paititi, uma cidade dourada escondida na floresta, onde os últimos reis se refugiaram após a chegada dos espanhóis.
Percy Fawcett, o lendário explorador britânico, desapareceu em 1925 em busca da cidade Z, uma metrópole antiga que ele acreditava estar enterrada no coração da Amazônia. Tatum Kanara falava de Akakor, cidade subterrânea criada por deuses das estrelas. Mitos, alucinações ou ecos de uma memória ancestral. As coincidências são muitas. E quando os mapas, os satélites e os mitos apontam para os mesmos lugares, talvez seja a hora de ouvirmos. Se civilizações tão impressionantes viveram na Amazônia, por que a história não as reconhece? A resposta pode estar na combinação de 3 fatores. A selva apaga tudo. A floresta cresce rápido. Em menos de 50 anos, ela cobre qualquer ruína. Em 500 anos, até cidades de pedra somem completamente da superfície. As epidemias silenciosas. Após o contato com europeus, estima-se que mais de 90% da população indígena morreu por doenças como varíola e gripe. As cidades foram abandonadas. O conhecimento se perdeu. O apagamento intencional. Muitos interesses coloniais e religiosos desacreditaram as culturas nativas. Se reconhecessem sua complexidade, perderiam o controle sobre o território. A história não foi apenas esquecida, ela foi enterrada. A pergunta inevitável surge: se as civilizações amazônicas foram tão avançadas, elas estavam isoladas? Ou existiam contatos com outras culturas distantes? Alguns pesquisadores alternativos apontam conexões intrigantes, padrões arquitetônicos semelhantes aos encontrados no Egito e na Mesopotâmia. Lendas amazônicas que falam de seres que chegaram de além-mar. Artefatos descobertos com traços não indígenas, inclusive objetos metálicos e inscrições anômalas. E há ainda o relato do etnólogo francês Marcel Romé, que encontrou símbolos amazônicos quase idênticos aos do Egito em cavernas do Rio Negro. Seria coincidência? Ou fragmentos de uma civilização ancestral global? Diversos mitos indígenas falam de um mundo anterior ao atual. Uma era anterior ao dilúvio, um povo que dominava a energia da terra, que falava com os céus, que erguia estruturas colossais e que foi destruído por catástrofes. A isso, muitos atribuem o nome Atlântida, outros Lemúria. Mas os ecos desse mundo antigo aparecem também nos Andes, na Índia, no Pacífico e, claro, na Amazônia. E se todas essas civilizações fossem fragmentos de uma mesma origem esquecida, uma cultura-mãe dispersa após um cataclismo global que deixou sementes no Egito, em Angkor, na Ilha de Páscoa e no coração verde do Brasil, a arqueologia moderna começa a revelar o que os satélites já sugeriam, e o DNA confirma. Estudos genéticos em populações indígenas amazônicas mostraram traços inesperados. Ligações genéticas com povos da Polinésia. Padrões genéticos mais antigos do que se pensava possível. Traços de uma migração que não bate com a teoria tradicional da chegada pelo Estreito de Bering. A floresta guarda não apenas ruínas e estruturas. Ela guarda memórias genéticas de um passado que não se encaixa no que nos ensinaram. Essas descobertas não são apenas arqueológicas, elas são ideológicas, pois desafiam tudo que sabemos, ou pensamos saber, sobre as origens humanas. Mas por que essas informações não estão nos livros escolares? Por que a narrativa de uma Amazônia vazia ainda persiste? Alguns pesquisadores enfrentam resistência institucional. Projetos são negados, artigos são engavetados, reputações destruídas, tudo em nome de manter uma versão simplificada da história. Aceitar que houve grandes civilizações amazônicas mudaria tudo. A linha do tempo da civilização humana, a origem da agricultura tropical, a visão eurocêntrica da história mundial. Mas a verdade, como a selva, sempre encontra um modo de brotar das cinzas. As civilizações perdidas da Amazônia nos deixaram sinais, sinais feitos de estradas, templos, trilhas,
terra preta, pirâmides cobertas por folhas, círculos gravados no chão. Sinais que se conectam com o céu, com as estrelas, com a intuição profunda de que já estivemos aqui antes. E esquecemos. Eles não desapareceram. Eles foram silenciados, mas agora estão falando de novo. Estamos diante de uma escolha: ignorar as evidências ou reconstruir a história. A Amazônia não é um vazio. Ela é um palimpsesto de memórias antigas, esperando para serem lidas. As civilizações que ali viveram nos deixaram algo além de ruínas. Nos deixaram um aviso. O mundo esquece, mas a terra lembra. E a pergunta final que ecoa entre as folhas, as águas e os ventos é: será que estamos prontos para lembrar também? Você está no Archivum Codex e acabou de ouvir a história que a floresta tentou contar por séculos. Civilizações perdidas da Amazônia. O que mais está enterrado, que ainda não vimos.